Até glórias. Que presença maravilhosa, Pai do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai falar tremendamente esta noite. Prazer para te conhecer, pastor. Fique à vontade, dá lugar. A presença de Deus é tão real, tão maravilhosa. Estende sua mão para cá, vamos orar. Senhor, nós sabemos que o seu servo já é ungido, já é guardado, já é protegido. Mas nós entramos no mundo espiritual agora, oramos pela casa, pela família dele, Senhor. Que do mesmo jeito que é um anjo aqui, o Senhor vigia um anjo lá também para guardar. Acampe um anjo na porta da casa dele, em todos os lugares, todos os umbrais da porta, da janela. E quando ele está trabalhando para o Senhor trabalha para a vida dele, pela família dele. Senhor Deus querido, Deus amado, que o Senhor vai vir usar ele de um tal tremendo atrevimento nesta noite, de uma forma que nunca usou ele, o Senhor vem usar. Espírito Santo de Deus, eu sou atrevido, Pai, eu lhe peço nesta noite que o Senhor desça agora um anjo neste altar, e começa, Pai, a transmitir uma unção, algo sobrenatural, Pai, e que a partir de agora o Senhor toma ele de uma tal presença, Pai, que ele venha falar conosco, Pai, não que nós não queremos ouvir, Pai, mas o que o Senhor quer nos dizer, Pai. Se for correção, Pai, amém, Senhor. E nós precisamos, nós sabemos, Pai, que a correção nos faz andar, nos faz estar mais diante da Tua presença, da Tua face. Senhor, guarde ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Recebe o céu do Senhor com palmas. Bênção, né? A oração do pastor e fogo vem, né? Glória a Deus por isso. Você falou uma palavra aqui que eu gosto demais, sabe? Quando a gente fala de correção, né? A gente não gosta e não é gostoso mesmo. Mas cada vez que eu me sinto corrigido por Deus em alguma coisa, eu tenho me levado aí em oração dizendo assim: Deus, não está gostoso não, mas eu amo a correção. Para mim mesmo eu falo isso, por questão de fazer um exercício interno. Toda vez que a gente vai chamar a atenção, o que acende em nós é um bloqueio. Acende escancaradamente um bloqueio, onde a gente nega a situação, onde a gente justifica, onde a gente faz como Adão, né? Transfere culpa, mas não deixa entrar. Quem que estava aqui na vez que eu vim aqui para a mente? Você, eu lembro. Você não estava lembrado, acho que você também, eu lembro. Você estava aqui não, né? Você também não é pastor? Prazer. Vou apresentar então, né? Eu sou o William, eu sou filho, né? Como todos aqui são filhos também. Eu sou casado com a Gabi há quase 4 anos. Né? Me converti tem 5 anos e pouco, né? Muito pouco para estar aqui falando palavra para homens tão cheios aí, né? Mas a graça de Deus é essa, né? Sou também empresário, sou pai da Vitória, tem um ano e 10. Sou empresário, sou mentor de homens, mentor de masculinidade, de caráter, o caráter masculino. Sou mentor também de gestão das emoções, então trabalho muito com a gestão das emoções tanto do homem como da mulher. E também sou mentor aí do comportamento humano, nas suas relações interpessoais. E é nisso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Como que as nossas relações interpessoais conversam conosco e como que eu estou aplicando isso na minha vida. Eu sirvo também no ministério, tá? da Central, onde eu sou membro. Sirvo lá no Ministério de Cura, de Libertação. São as áreas que eu mais amo, assim, onde a gente entende o que está transitando na história das pessoas, qual é a repetição de um padrão, o que desenvolveu para aquela pessoa estar com tais comportamentos. Então, às vezes a gente julga alguém falando assim: pô, fulano é isso, fulano é aquilo, mas na verdade nós temos que avaliar todo o contexto. Se vocês quiserem sentar, a gente pode sentar aí, tá bom? Desculpa, né, com vocês em pé, e quiser ficar mais próximo também, que é melhor, que aqui já vai olhando no olho, tá bom? Vocês ficam aí poder olhar na
lá também. Quem que serve aqui na igreja? Você serve? Você serve, você serve. Você ainda não. Você serve aqui. Amém. É uma bênção servir na igreja. Deus. Quanto tempo nós temos aqui? 1 hora? Tá bom. Amém. Deus tem me ensinado muito sobre o treino grátis da igreja. É uma forma difícil para falar para a igreja, mas quando eu estou considerando pessoas, eu falo muito sobre isso. O fato de eu estar onde eu estou hoje, fazendo o que eu faço, foi desenvolvido através da minha condição de me colocar a servir a igreja. Então eu fui em seminários, eu comecei a ouvir coisas, eu mergulhei com tudo, eu não fiquei parado só no que um culto, não, cara, eu fui para dentro, falei, Deus, então vamos embora, é comigo? Então vamos embora. Meu testemunho de vida, ele passa muito em embriaguez, mulherada, essas coisas assim. O pessoal que estava aqui na última vez soube bem da história aqui, eu contei tudo ao lado da minha esposa na piscina, coisas engraçadas, coisas que realmente a gente sabe que é um testemunho, um antes e depois, mas eu decidi por Deus. Quando o Senhor me chamou, me lembro que eu entrei numa casa, eu entrei de um jeito receoso e eu saí decidido. Queria falar hoje também sobre decisões. Uma decisão muda um jogo. Eu estava aconselhando um cara semana retrasada, ontem eu tive outro encontro com ele. Na semana que a gente teve um encontro, pelo entendimento que foi tratado ali, ele entendeu que ele precisava mudar algumas coisas. Mas eu vi que ele entendeu, mas ele não tinha decidido ainda no coração dele. Ontem, na conversa com ele, a gente aprofundou um pouco mais. E uma das coisas que eu gosto de fazer nos meus acompanhamentos é começar a trazer o preço que alguém ou que ele mesmo está pagando para que aquilo não mude. E quando a gente traz um preço, a pessoa começa a se ligar ainda mais. E ontem ele tomou uma decisão no coração dele. Eu creio que ele vai sentar com a família, vai ministrar a esposa e os filhos, vai pedir perdão. Eu creio que ele vai mostrar assim, ele veio de uma história onde ele perdeu uma filha, teve um filho, e esse filho já foi direto para o bloco cirúrgico operar o coração. Então você imagina a dor desse cara, uma criação embaixo de uma ferida. E não tem nem como eu falar com ele sobre uma dor como essa que eu passei. E o que eu disse para ele foi, o filho dele hoje tem 25 anos. E como você acha que eles criaram esse filho? Criaram o filho para o mundo, corrigindo na hora que tem que corrigir, fazendo o que tem que ser feito, ou subprotegendo, com medo, cheio de cuidados, muito não me toque. E está aí hoje um jovem de 25 anos com dificuldade de dar passos, de avançar, de decidir, de se ousar em certas coisas. E eu falei com ele o seguinte: olha, baseado na criação de vocês, conhecendo a história de vocês, eu bato palma com a criação de vocês, bato palma dentro do que vocês tinham e dentro do que vocês fizeram. Mas se eu trouxer um crivo, um prumo de Deus nessa história aí, não tem como bater palma para vocês, não tem como, porque vocês não estão amando o filho de vocês como Deus gostaria que vocês amassem. E não amar do jeito que Deus fez para amá-lo, vai ter dano. Tudo que sai do padrão de Deus tem dano. A gente querendo ou não, gostando ou não, sabendo ou não, tudo que sai do padrão de Deus tem um dano. Então a nossa conversa hoje ela vai ser dentro de uma repetição de um padrão. Tá bem? Dentro de uma repetição de um padrão. Eu acho engraçado, porque mulher gosta, né? Mulher, a Neide me ligou, por exemplo, né? As mulheres gostam. Quando tem um homem que fala para homens, ela fala: nossa, você precisa falar para os homens, tem que falar para aqueles homens, né? Essas mulheres amam isso, né? E eu brinco com elas assim, e cadê as mulheres que falam para as mulheres? Ou vocês estão achando que nós, homens, também não queremos que as mulheres da gente sejam edificadas, sejam tocadas? Você acha que a gente também não vê aí em vocês coisas que precisam mudar? Claro que a gente vê, né? Quando eu me levantei para esse
posicionamento que eu estou hoje, eu já venho de uma família de empresário, eu já venho de um ambiente dentro dessas organizações, e metade do ano passado, assim, o Senhor me chamou para fazer o que eu estou fazendo agora. E o Senhor me chamou de uma forma assim que Ele me pediu para não andar pela provisão, porque todo mundo tem um compromisso em casa, né? A gente é provedor, mas o Senhor me chamou e falou: filho, não é aí que eu quero que você ande. E Deus começou a fechar as portas. Não, cara, trabalhava e a coisa não, as conexões feitas. Eu trabalhei de TV ano passado com energia solar, toda a conexão feita, tudo feito, as energias não ligavam. E eu falava: Deus, o que está acontecendo? Ele falou: eu não vou liberar, eu não vou liberar, eu não vou liberar, porque se eu liberar, você vai dar certo no lugar errado. E aí Deus me ensinou sobre isso, que a maior desgraça na vida do ser humano é dar certo no lugar errado. Porque se você der certo no lugar errado, você não vai sair daquele lugar. E a coragem nossa de dizer: Deus, então fechou. Aí eu tomei uma decisão. Falei: fechou. Cheguei em casa, falei: esposa, ó, é o seguinte, Deus está chamando para isso aqui. Ela falou: não, é nossa casa. Eu falei: é nossa casa, nós vamos ter que confiar em Deus e vamos avançar. Mas eu não dou nenhum passo se você não tiver acordo comigo. Eu não dou nenhum passo se você não falar o seguinte: estou junto, vamos nessa. Porque eu não quero lá na frente a gente ficar apanhando porque nós não estamos em acordo. Em primeiro momento, ela não entrou em acordo comigo. Eu fui para Deus: e aí? Eu pensei: eu quero de você. E aí Deus dobrou o coração. Já desse ano, minha esposa falou assim: então como você pode? Aí ela me liberou. Aí ela me liberou. E a gente está avançando aí, já tem pessoas que já estão recebendo atendimentos, já vem recebendo convites para isso. Deus já vem fazendo assim, escancarando as coisas assim, abertamente. É tremendo demais. Quando eu me levantei para poder dizer o que eu estou falando agora e tal, falo para mulheres também, acompanho mulheres também, mas quando eu me levanto para falar sobre o caráter do homem, sobre a palavra para homem, o que teve de mulher que me chamou no direct do Instagram, no WhatsApp: não, que o meu marido, eu vou pagar para ele, eu vou te enviar ele, eu vou isso. Eu falei: minha querida, eu te entendo. Eu te entendo, porque eu também já custei para sair do lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu não vou atender quem não está disposto realmente a mudar. Ele tem que querer. O dia que seu marido quiser, pode fazer o que ele procurar. E já fica uma alerta. Você acha que quantos deles procuraram? Nenhum. A gente tem dificuldade de pedir ajuda. A gente não sabe fazer isso. O orgulho impera em nós de uma forma tão forte que a gente acha que a gente não precisa, que a gente já sabe, que a gente já dá conta. O que eu vou fazer lá? Quem que é ele? Como é que é isso? E a gente vai se sabotando para não ser transformado em nada. Olha, eu posso afirmar assim claramente com vocês, eu falo para mim também: o que Deus quer na gente são pessoas maduras, e a gente não vai conseguir amadurecer se a gente não começar a validar algumas coisas que o meio ao nosso redor conversa conosco. A esposa fala muitas coisas e a gente fala como ela: não, você quer isso, olha, a gente vai validando. Isso é o que você está falando, isso aí por causa daquilo lá, não sei o que, por causa. E a gente vai invalidando e não deixa, às vezes, Deus falando assim: olha, eu estou usando um instrumento aí do seu lado para poder te ajudar, cara, você não está dando nem ouvido, você não está nem conseguindo receber. E eu não estou falando assim de validar tudo que a esposa fala. Quando eu fui me casar, o melhor conselho que eu recebi foi assim: quando sua esposa falar algo com você, escute. Pode ser que ela tenha razão. E a partir dali eu comecei a exercer isso na minha vida. Minha esposa fala coisas comigo, coisas que eu nem concordo, não recebo, não aceito, mas eu considero, guardo aquilo no meu coração: Senhor, minha esposa está falando isso aqui de mim. Por quê? Ela está falando isso aqui de mim. Por que está me tratando assim? Por que ela está mandando essas mensagens aqui? Eu não concordo, mas faz sentido. Ora a Deus sobre isso.
a esposa, às vezes um colega de trabalho, um líder ou colaboradores, sejam aqueles que estão ao seu lado, ou às vezes acima, não por acima no contexto de estar acima de alguém, mas pessoas que podem nos dar feedbacks. Quantas vezes a gente ignora os feedbacks, os tratamentos da nossa vida, por quê? Porque a gente não sabe dar ouvido, a gente não sabe considerar. Então eu falei muito com elas sobre isso. Falei, só se o seu marido quiser, eu não vou atendê-lo, só se o que você quer. Nem adianta me pagar, porque eu não quero, não é o propósito, não é esse. É claro que se ele vier, ele vai ter que pagar um preço de vencer o orgulho, um preço de pedir ajuda, um preço financeiro, um preço de tempo, um preço de suportar um confronto, uma lapidação, mas ele vai desfrutar de um crescimento exponencial. Ele vai desfrutar de começar a resolver coisas na vida dele. Quanto mais cedo ele resolve, maior o legado que ele vai deixar. Então, posso dizer uma coisa, deixar você para um recado final. Tenho certeza que se tivesse uma mulher também se levantando assim, que a gente conhecesse, certamente seu marido podia procurar. Ele falar, olha, vou te pagar para minha esposa, porque a gente sempre quer para o outro, mas a gente não traz para nós mesmos. Então, antes de iniciar a pregação de hoje, antes de trazer uma palavra aqui, eu queria que a gente pudesse abrir a Bíblia aí em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Se vocês quiserem ficar sentados, pode ficar sentado, não tem problema, tá bom? Nós vamos ler esse. Quando eu for entrar na palavra mesmo, aí eu vou entrar em Gênesis e a gente vai ler uns 6 textos lá. Eu preciso trazer um contexto de geração em geração para a gente entender um pouco da nossa história e ver como é que se conversa conosco, tá bom? Êxodo 1, 22, amém? Êxodo 1, 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino, homem recém-nascido, mas deixem viver as meninas, mulheres. O contexto aqui, eu acho que todo mundo sabe aqui, né? Vocês são pessoas que eu vejo aí que vivem e leem a palavra. O contexto aqui era que levantou um novo rei do Egito, né? E ele percebeu como é que o povo hebreu estava crescendo e fortificando. E aí o medo dele era que o povo crescesse ao ponto de se rebelar contra eles e tomar o reino deles, tomar ali o poder deles. A primeira estratégia que ele deu foi para as parteiras começar a ceifar as crianças antes delas nascerem. Deus deu graça, elas não fizeram isso. A segunda estratégia que ele adotou foi essa daqui, ó: mata os homens, deixa viver as mulheres. Por quê? Basta castrar a masculinidade para enfraquecer uma nação. Quem enfraqueceu um povo, castra a masculinidade, castra o posicionamento de homens, castra o papel dele dentro da família, castra a identidade dele, castra o que ele tem para ser feito, o posicionamento, derruba esse homem que você consegue derrubar uma nação. Quando uma mulher se converte, uma estatística que se diz aí, é que 30% da família se converte. Mas quando um homem se converte, 70% da família se converte. A nossa força é muito forte. E ela é forte tanto para um lado quanto para o outro. Eu posso empregá-la de várias formas. E às vezes, mesmo a gente estando na igreja, a gente pode estar com enganos e conduzindo a vida de forma que a gente não está com entendimento claro em Deus para tocar o barco. Esse pai mesmo, por exemplo, e essa mãe, crentes, mas criando filho debaixo de emoções.
Então, o quanto que as nossas emoções interferem nas nossas relações. Um cara me procurou essa semana e ele falou assim: William, eu tenho um grande problema. Um grande empresário, um cara rico, cheio de ideias e projetos, em busca de pessoas. Olha as oportunidades que estão na mesa que a gente pode estar perdendo. Nós, com caráter refinado, tratado, trabalhado, sabendo fazer conexão, sendo transparente, tendo um bom testemunho, nós podemos ser um desses. Podemos. Basta o Senhor nos conectar com um cara como esse. Só que a gente também não ia querer, não. A menos que Deus mudasse ele primeiro. Quando ele me procurou, ele falou: estou com dificuldade e as pessoas não entendem porque eu tenho visão. E tem visão mesmo. Mas os caras querem ficar nessa. E ele está ganhando muito não. De pessoas que não querem comprar os projetos dele e está com ele. Ele me conta um pouco mais aqui rapidamente. Eu não cheguei a atender ele ainda, mas você está com quantos anos? 44. Tá. Você é casado? Não. Solteiro. Tá. Você tem filho? Não. Tem filho não. Eu falei: cara, eu já vou te adiantar um negócio aí. E um cara que se acha humilde, um cara que se acha sábio, um cara que acha que sabe tudo, um cara que isso, que aquilo, e tal, não sei o quê. Eu falei: cara, eu vou te adiantar um negócio. Só você não ter esposa e não ter filho, só você não ter firmado com alguém até agora e dado certo, e feito dar certo, eu posso te dizer assim, um chute meu, é a percepção pessoal, que talvez esses caras não estão com problema de visão. Talvez esses caras não querem se relacionar com você, porque você, só na sua fala, na sua conduta, já me expurga algo assim que deve ser difícil comigo. Você se acha tão, mas tão, que não dá para acessar. Mas para te ajudar nisso, você conhecer a sua história. Não se ajuda de cara. Eu estou sinalizando aqui um possível sintoma. Não estou falando que é um possível. Então a gente tem esse lugar de achar que a gente consegue, não precisa, não sei o que. Quem aqui se considera orgulhoso? Quem aqui se considera orgulhoso? Ninguém. Ninguém. Se você perguntar para um homem se ele tem caráter, o que você vai falar? Claro que eu tenho. Mas nós temos um caráter seletivo ou um caráter abrangente? O que eu quero dizer com isso? O caráter que eu falo que eu tenho é onde eu julgo que eu, na área que eu faço bem, mas se eu passar um raio-x em todas as áreas, o caráter continua permanece. Mentiras, enganos, sonegação, enfim, área de pecado aí gigantesca. Se eu passar esse raio-x na minha vida, e cada um passar na sua vida, a gente percebe ali um caráter seletivo ou um caráter abrangente. Porque se eu estou com um caráter seletivo, não é um caráter, é o que me convém. Não é um caráter, é o que me convém. E se você fala para um homem que não tem caráter, ele bate. Mas é validando que eu estou vacilando em áreas do meu caráter que eu consigo mudar. Se eu não validar o cara, ouvir isso aí, passando aqui, poxa, aqui do lado tá legal, isso aqui, tem que mexer nisso aqui. Se eu não validar isso, eu não mudo. Sabe o que é o mais difícil na vida da gente? É a gente ver. Nós homens somos homens sacrificiais. A Nete deve falar aqui sobre legendários. Quem aqui já ouviu falar sobre legendários? Alguém vai falar sobre legendários aqui? Não, né? Legendários são homens que sobem a montanha, desenvolvidos lá na Guatemala, um propósito assim maravilhoso mesmo. Você vê assim, o contexto do todo, é um ministério também que eu participei, sirvo nele, voltado para homens, transformação, 72 horas na montanha. Cara, Deus trabalha nos mínimos detalhes da nossa vida. Bênção demais o movimento legendário. Quem tiver oportunidade de ir, eu super encorajo. Se precisar de apoio meu lá, pode contar comigo.
Indico demais, demais mesmo. E lá a gente aprende muito sobre essas coisas do como que a gente não consegue perceber. Então nós somos sacrificiais, e lá a gente vê que a gente consegue, nós pagamos o preço. Mas só paga o preço quem conhece a recompensa. Então às vezes a gente não paga certos preços que a gente acha que não vale a pena, ou que a gente não vê que precisa. Então o mais difícil é ver. E o que eu vou trazer aqui hoje é para a gente poder começar a despertar algumas coisas que a gente pode não estar vendo. É realmente uma palavra reflexiva, é uma palavra profunda, não é uma palavra somente de um texto bíblico só. Nós vamos passear aqui numa história, ter um entendimento geracional, ver quem está pagando o preço por isso e como que isso conversa com a nossa vida, com a nossa história, como é que está o nosso lar hoje diante de tudo isso. Então nós estamos numa geração hoje de homens que estão tendo a sua masculinidade castrada. E eu não falo só de ideologia de gênero, não é só de ideologia de gênero. Passividade, omissão, agressividade. A gente deixa para lá as coisas, a gente não põe a mão na massa, deitado na televisão, jogando videogame, perdendo tempo com boteco. Tem muito. Então quando a gente para poder pensar em nós, e eu queria pedir assim, um favor no coração de vocês, não me julguem pelo que eu vou falar aqui, pelo que eu vou trazer. Não faz isso porque o coração fecha. Abre o coração. Abre o coração. Receba uma palavra de alguém que fala, cara, esse cara veio aqui hoje trazer uma palavra para mim, ele quer realmente edificar a minha vida. Eu acredito muito nisso. Que o avivamento não vai ser de fora para dentro. O avivamento vai ser de dentro para fora. Nossa casa é o primeiro avivamento que nós temos que viver. Nosso relacionamento com a nossa esposa, com nossos filhos, o nosso comportamento, o nosso secreto. Se você observar um texto em Êxodo, ali tem um lugar santo e um lugar santíssimo dentro do tabernáculo. O lugar santo tinha mesa, então a gente tem comunhão, isso aqui é mesa. Mas o lugar santíssimo era a arca da aliança, tem presença. Quarto de oração, tempo com Deus. É isso que vai mudar a nossa vida como cristão. Amém? Então, o meu maior desafio com homens hoje é, de fato, conduzi-los ao entendimento que eles precisam. Esse é o maior desafio. Eu estou fazendo estudo com pessoas profissionais de comunicação para entender como eu desperto esses caras. Porque o meu desafio total é como que eu vou falar com esse cara ao ponto dele entender que ele precisa. Porque ele vai achar que não precisa. Quem vai propagar a mensagem? As mulheres são essas. Quem mais espalhou o evangelho aí? Mulheres de Cristo. Tiveram os discípulos tops. Mas as mulheres começaram, você tem que ir lá, vamos não sei aonde, vai lá e tal. Então a mulher vai fazer isso. Mas para isso entre no coração desse cara, eu preciso trazer uma comunicação que ele entenda. Porque o mais difícil é ver. Agora, quando a gente vê, a gente consegue saber. Amém? Então, eu queria orar antes da gente começar a palavra de hoje. Tá? Guarda essa palavra no seu coração, da masculinidade, de que o Senhor, de que a forma de enfraquecer uma nação é acabando conosco. Acabando conosco. Ok? Senhor, nós te agradecemos por esse encontro de hoje, Deus. Colocamos aqui, Pai, a nossa vida diante do Senhor. Peço, Deus, que o Senhor visite cada um. Visite, Pai, da revelação, entendimento e compreensão, Deus. Queria, irmãos, que vocês repetissem comigo, se vocês quiserem. Fala assim, Deus, eu abro meu coração para a mensagem de hoje. Abre meu entendimento. Fala comigo. Me mostra o que eu não estou vendo. Em nome de Jesus. Pai, eu oro aqui em nome de Jesus, pedindo, Deus, que tudo que prendia, amarrava, tudo que travava agora, solta, libera, destrava. Eu oro aqui, Deus, para que o Senhor venha quebrando correntes, desfazendo o laço, passando, Pai, espada na garganta do nosso adversário, ó Deus, destrancando, Pai, aquilo que Satanás trancou na nossa vida, ó Pai. Deus, às vezes familiares aqui, Pai, herança, Deus, de geração em geração, Pai, estão permeando na nossa história, Deus. Eu oro hoje, Pai, para que o Senhor venha, Deus, com espada nos banhada, cortar o laço, desfazer o embaraço, Deus, destronar onde Satanás tem sido entronizado na nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus.
Vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem com o teu sangue aqui, Jesus, sobre nós. Queima, Pai, tudo aquilo, Deus, que é palha, que o vento leva e que o fogo consome, Pai. Deus, dê-nos revelação do que quer fazer aqui hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu queria. Pode sentar. Vou trazer 6 textos aqui hoje, rapidamente, tá? Nesses 6 textos, nós vamos tratar 2 coisas. Nós vamos tratar sobre uma história de Jacó, e vamos entender ali, depois que a pessoa aceita Cristo, 3 estágios que tem aí da conversão. Uma coisa é a conversão do espírito, outra coisa é uma conversão da alma. Uma coisa é eu entregar a minha vida para Jesus, e outra coisa é eu converter o meu achismo, a minha crença, a minha mentalidade, o meu comportamento, entendendo aí em Deus o que está acontecendo comigo e como é que eu saio disso. Tá? Às vezes a gente está embaraçado, a gente nem sabe. Amém? E também para a gente entender um padrão familiar. Eu vejo que muitas pessoas não desenvolvem o cristianismo com Deus porque estão presos em padrões, em repetições. Se eu mudar, a confusão vai acontecer em todo mundo. Então eu fico aqui. Ou eu não mudo porque minha família é assim. Lá em casa é assim. Funciona desse jeito. E nós vamos entender como é que famílias têm identidades já até formadas. E a gente está ali dentro dessa identidade. Mas a palavra é: aquele que não se deixa ou se opõe a pai, mãe, irmão, tudo por minha causa não é digno de mim. Então essa é a palavra que Deus vai ter para a gente. Nós vamos passear em Gênesis, tá bom? São alguns textos, quero ter essa paciência de vocês aí, pelo tanto de textos assim que a gente vai ler. Mas, importante para a gente entender uma história, uma repetição de um padrão. Ok? Então vamos começar aí em Gênesis 12, do versículo 10 a 16. Gênesis 12, do versículo 10 ao 16. Está dando para entender o que eu estou falando até aqui? Está tudo certo? Show. Beleza. Está dando para entender? Tá bom. Gênesis 12, 10 a 16 diz assim: houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher, porque disse que ela era sua irmã. Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Até passei um pouco do texto aqui, eu vou 16 só. Mas observa que Abraão mentiu. Abraão enganou, certo? E trouxe consequências. As motivações que ele fez isso eram plausíveis? Eram. Pô, morrer. Mas até onde estava a confiança de Abraão em Deus? Depois ele aprende, ele leva Isaac. Abraão aprende. Mas olha aqui. Enganou. Ainda teve recompensas pelo engano dele. Olha o tanto de presente que o cara deu para ele aqui. Ok? Vamos aí em Gênesis 26, do 1 ao 7. Lembra que nós estamos falando de geração em geração. O que vocês acham que Isaac fez? Vamos ver o texto. Gênesis 26, 1 a 7.
houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e eu abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tomarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Olha só, Deus estava reforçando ali toda a promessa que ele fez a Abraão, e falou: por quê? Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Um pai, um filho, a história se repetindo. Quem que vem depois de Isaac? Jacó. No hebraico, Jacó quer dizer suplantador, aquele que engana, não é isso? Olha só, o avô engana, o pai engana, nasce um filho. Qual que é o nome que eles dão para esse filho? Aquele que engana. Observa que o pecado geracional repetido numa família, ele começa a virar uma identidade dentro da família. Pelo que a sua família é conhecida? Quais são os padrões que estão se repetindo de geração em geração? A palavra de Deus diz, e aí é Deus falando conosco, Senhor: eu sou Deus zeloso, ou seja, eu tenho zelo. Eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração, mas abençoa até a milésima. Deus é bom ou é ruim? Ele visita até a terceira e a quarta, mas abençoa até a milésima. Então basta nós tomarmos posição na nossa vida, que a gente está deixando uma geração para frente abençoada. Basta a gente se manter preso num comportamento padrão repetitivo, que a gente permanece dando legalidade para que estruturas demoníacas continuem atuando na nossa história. Às vezes a família é uma família que pode ter muitos filhos fora de casamento. Essa família pode ser aquela que divorciou. Sua família pode ser aquela que agride mulher. Sua família pode ser aquela que abandona os lares. Sua família pode ser aquela que gela pessoas. Sua família pode ser aquela que é muito agressivo, é murmurador. Olha o contexto da sua família. Nós todos temos uma família. Eu ando examinando a minha, porque é isso que vai me destravar, me desprender. Onde eu entendo um comportamento imperando, eu já sei que ali tem uma repetição de um padrão, eu já vejo que Satanás está atuando em esferas ali da minha geração, da minha descendência, e eu preciso encerrar isso na minha vida. Confissão, renúncia. Quem é que se confessa com o pastor? A gente não tem. Parabéns. E eu vou te dizer, tá, pastor, eu sei que para pastor já é mais difícil, eu entendo, mas eu creio que Deus não dá um princípio sem dar uma condição. Ora por alguém, não deixe. Nós não somos santos a esse ponto, a gente não tem nada para confessar. Não somos. Engana-se aquele que acha que já está bom demais e não tem o que confessar. Posso te dizer uma coisa: confissão é vergonha, humilhação. A humilhação é de Deus. Quando as pessoas erraram, ela cinza na cabeça, pano de saco. Isso tudo fala de humilhação. Quando as pessoas iam entregar o sacrifício para o sacerdote, o sacrifício de oferta pela culpa, pelo pecado, antigamente eles viviam em tendas.
Imagina você passando com a sua ovelhinha no meio de todo mundo. Era ou não era uma confissão pública de fé? Que você estava usando tomate, que você precisava realmente ofertar lá um sacrifício porque você vacilou. Então, cara, não deixe que a impressão humana, carnal, nos tire desse ambiente de confissão. Não deixe de receber confrontos. É isso que vai mudar a nossa história. E eu vou te dizer uma coisa: o quanto que eu hoje desfruto das lapidações da minha vida, em meus negócios, em minhas relações, porque onde eu ganho aqui, o Senhor faz em todas as áreas. Não fique parado, travado, deixando de crescer, porque é por meio de mentalidade. O principal, a palavra do Evangelho passa por renovação da mente. E a gente acha que é só um contexto espiritualzão. Não, tudo é espiritual, porque nós somos espirituais, Deus é espiritual. Mas quantas coisas na bolsa não precisa rolar para a gente poder mudar a mentalidade. Esse é o padrão que Deus quer para a gente. E é isso que vai nos levar para os próximos níveis, para as próximas mesas, próximas conexões, para um relacionamento íntimo com Deus, nosso com Ele, nosso com nossas esposas, nosso com a igreja. E vou você nesse lugar aqui. Faz a diferença aqui, cara. Faz a diferença aqui. Tem espaço, tenho certeza que tem espaço. Desenvolve aqui os dons. Então, observa aqui pecado repetido. Está se permeando aqui. Eu vou te dizer uma coisa: pecado não confessado é pecado que se repete. Uma estrutura que vem se repetindo numa história, se ela não for confessada diante de Deus e diante dos homens, não se abre a qualquer um, mas busca alguém para se abrir. Se você não tem essa pessoa hoje, ore a Deus. E eu vou te dizer, irmãos, eu falei no início sobre decisão. O caráter de Deus, ele não é assim: não, Deus vai preparar o dia, não, Deus vai fazer as coisas, não, Deus vai. Se você tiver uma ceia, a orientação do Senhor dá é assim, ó. Se você tem algo para consertar, senta aqui agora, não. Vai lá e conserta. Aí eu te pergunto: a gente quer perder a ceia de Deus? Quer não. Ele está falando o seguinte: eu tenho pressa no seu conserto. Se você tem algo com alguém, resolva antes que você põe o dia. Olha o nível de urgência que Deus traz para a gente. E a gente fica esperando: ah, não é a hora, não, Deus sabe fazer, não, Deus está para o meu coração. Irmãos, cuidado com as emoções. Cuidado com as emoções. Pode escrever isso em pedra. Pode escrever em pedra. Você não vai ter motivação para fazer o que não é gostoso. Se não for por entendimento, por propósito, por falar: cara, eu sou o sacrifício vivo, e botar a cara para resolver as relações. O que eu resolvi de relações na minha vida, de lá para cá, com pai, com mãe, com primo, com pessoas ao redor, espirrava assim: ah, pode ser que tenha ficado ofendido. Fulano, aquele dia lá, eu nem sei se você ficou ofendido, porque eu quero te perguntar. Humilhação, esse lugar de exposição, isso neste momento, ele é difícil de ser feito, mas traz glória. Todo sacrifício traz glória. Não se preocupe com o sacrifício, isso aqui é momentâneo. Tudo que acontece no nosso país aí, quantas coisas já se passaram, ninguém nem lembra mais. Quantas coisas eu hoje estou confessando, estou ali reparando, reconstruindo as coisas, que hoje já não é isso que impera na minha vida mais. Já está no momento de começar a ver glórias de algumas coisas que foram feitas com sacrifício lá atrás. Então não fica parado não, dá os passos. Então pensa nisso. Quais costumes a sua família tem repetido e você está repetindo? Você não conversa com a esposa, talvez? Você fica falando que seus filhos são isso, são aquilo. Olha, a gente, criação de filhos. Nós temos que aprender a pastorear o coração dos nossos filhos, não o comportamento apenas. Você é isso, você é aquilo. Olha, identidade, nós estamos falando aqui de identidade. E eu estou falando para o meu filho que ele é um bagunceiro, que ele nunca vai dar certo na vida, porque ele avalia na sua vida. Seminários de cura, o que a gente mais trata é pessoas falando assim: meu pai sempre falou comigo que eu. Faz sentido para vocês?
Nós estamos repetindo isso. Quem aqui já é pai? Todos. Todos estão casados? Casados? O que nós estamos repetindo nas nossas casas? Por que eu trago uma palavra dessa aqui, gente? Porque eu quero que a casa de vocês, a minha casa, mude. É aqui que nós vamos mudar o jogo da nossa nação. Eu não me importo quantas pessoas estão aqui, não importa com quem está aqui. Cara, isso aqui a gente muda o jogo, uma história. Você impacta a sua casa, o seu vizinho impactado, a sua família impactada, a igreja impactada, a coisa começa a funcionar. Mas é um a um aqui que a gente vai chegar. Amém? Então, Jacó nasce com essa identidade. Já nasce segurando para ganhar do irmão. Engana o irmão na primogenitura. Coloca uma escassez ali. Por quantas coisas nós estamos vendendo nossa primogenitura? Ele vendeu por um prato de lentilha. Quantas bênçãos nós estamos deixando de desfrutar em Deus, porque nós estamos vendendo nossas bênçãos por coisas que são prato de lentilha, são coisas momentâneas, passageiras, que não perduram. A primogenitura, a bênção de Jacó, ela perdurou até o resto da vida de Jacó. O prato de lentilha foi só minutos, não vai lá. Então Jacó recebe a bênção do pai dele, luta, rouba a primogenitura, engana para poder conquistá-la, o irmão abre mão dela, vai até o pai abençoa, e ele parte em caminho para dar Arã. Tudo bem? Rebeca também deu uma participação no estudo dele. Na estrada de Padarã, eu queria falar sobre uma das primeiras coisas que acontece conosco quando a gente se converte. Jacó teve uma experiência com Deus. Vamos ver ali em Gênesis 28, 12. Mais 2 capítulos para frente aí. Gênesis 28, capítulo 12. Então, no caminho, né, Jacó ia lá para estar junto com Labão, né, conhecer Labão. Gênesis 28, 12 diz assim: ó, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó teve uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Nós temos que viver experiências com Deus. Para Jacó sonhar isso, algumas coisas já estavam andando no coração dele, né? Uma sede, uma vontade. E acabando aqui. Tá bom, obrigado. Jacó estava ali então assim, ansioso pelo Senhor, né? Imagino. E ele vem de uma história, de uma família também de bênção, de que relacionava com Deus. Então não é só a gente olhar para nossos familiares só para o lado ruim, né? Tem lados bons também. Mas eu também tenho um lado negativo por critério de libertação, por critério da gente realmente mudar o padrão, ver o que está perdendo na nossa história. Então Jacó sonha com Deus, e ali ele teve uma experiência com Deus. Ele via anjos subir e descendo do céu. Anjos subir e descendo do céu. Essa é a primeira parte que eu quero falar sobre Jacó na caminhada dele. Então Jacó encontra com Raquel, okay? Conhece lá a mulher dele, sogro dele, Labão. Labão faz o que com ele? Engana ele. Labão fala com ele para trabalhar 7 anos, mas dá para ele Lia. E depois, mais 7 anos, o Raquel. Aqui eu já começo a ver sobre como que o princípio da colheita, do plantio da colheita funciona. O enganador que foi enganado. O enganador que veio a partir de uma herança, mas que chega lá e é enganado. Qual o preço? Preço dobrado. Tem preço. Onde a gente está repetindo o padrão, onde a gente está plantando na repetição, preços vão acontecer. Daqui a pouquinho vai chegar em preços ainda maiores.
Então Jacó, nessa situação toda, eu não vou entrar na história dentro de Labão, toda a história que ele faz ali, os rebanhos, a gente conhece a história, comentando sempre a questão de repetição. Então Jacó, depois de tudo aquilo, né, pede a bênção de Labão, Labão já persegue ele, mas envia ele. E na volta para sua terra, Labão envia Jacó de volta para a terra. E na hora de voltar para a terra, ele vai ter que encarar quem? Quem que ele enganou? Quem que estava lá que ele enganou? O irmão dele, Esaú. Quais relacionamentos que nós estamos de repente truncados, que nós estamos deixando de ir lá encarar eles? Quem que está ainda uma rusga com a gente, uma briga, seja familiar, seja um colega de trabalho, seja um amigo, seja alguém que se relacionou com você por algum momento da história, que você tem no coração falando, ai, essa pessoa não dá, aquilo que ela fez comigo é imperdoável, aquilo. Lembra que a maior desgraça dá certo no lugar errado? Deus me tirou de uma empresa de importação de lâmpadas há quase 3 anos atrás. E o prejuízo que eu tive com toda a história foi de 500 mil reais. 500 mil reais. R$500 mil. O que você acha que eu deveria fazer? E foi por uma sacanagem de algumas pessoas. Um contexto empresarial, mas um rompimento pessoal. O sócio simplesmente começou a utilizar os recursos da empresa. Eu não concordo com isso. Falei, cara, não vai ser assim. E comecei a travar os cartões de crédito da empresa. Ele simplesmente falou, tira ele. Nosso modelo de contrato era onde ele era o importador, a marca estava em nome dele, e eu era um distribuidor, porque não se pode importar e distribuir para todas as pessoas. Então, num trâmite onde era necessário, legal, se fazer dessa forma, eu era como se fosse cliente dele. E ele simplesmente falou, eu não te vendo mais. E não tem mais conversa comigo, tchau. Falei, me dá o que eu investi, porque tem emprestado aí dentro da empresa. Então, a empresa ainda tem que funcionar. Falei, então beleza, eu continuo nessa empresa aí funcionando, porque eu acredito nela, vai dar certo. Não. O que ele não está querendo? Eu não abro mão das minhas regalias. Eu não abro mão de ter a minha vida aqui. E sangue é quem sangrar. Você acha que eu tinha que ter vontade de matar esse cara? Mas Deus é gracioso. E eu fui orando, Deus, estou com raiva desse cara demais. Mas eu confio na sua palavra. Eu confio no Senhor. Então, trabalha isso no meu coração. A primeira coisa para eu poder para Deus falar isso é reconhecer que o meu coração não estava legal com esse cara. E eu comecei a orar, Deus, trabalha no meu coração. Eu decido perdoar ele. Eu decido. Mas eu não quero perdoá-lo da boca para fora. Eu quero perdoá-lo de fato, genuinamente, de forma que ele não tem vergonha de andar na rua quando me vê, abaixar a cabeça, achar que eu vou fazer alguma coisa com ele. Ele tem que ter convicção de que ele está livre, que ele não é um prisioneiro nas minhas mãos, o pescoço dele não está nos meus dedos. Porque eu sei o que o Senhor pagou para mim. Eu não tenho condições de colocar esse cara nesse jogo aí. Deus me deu a oportunidade de encontrar esse cara no supermercado, depois de alguns anos. Minha filha já era nascida. Para vocês terem uma ideia, eu tive mudado recentemente, assumido o compromisso de prestação de apartamento. Minha filha tinha 27 dias, primeira filha em casa. Esse embate aqui, eu volto para casa sem recurso, sem provisão, tendo que refazer e reposicionar toda a minha história. Ela não é de jogar na conta de alguém. Ele é culpado. Não, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nisso? Comigo? O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor permitiu isso. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar nisso? Deus me ensinou coisas demais. Falou, olha, a potência
que eu tenho em você, você não está usando direito. E Deus começou a me moer nisso, me moer. Concordo com você. E comecei a dar novos destinos. Mas se eu tivesse dado certo lá, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Então quem sou eu para poder prender a mão ao pescoço desse cara, irmão? No supermercado eu encontrei com ele, ele estava pagando assim no caixa. Eu cheguei de repente, minha menina estava comigo, eu peguei ela no colo, já estava andando, olha quanto tempo depois. Falei, esse cara pode ser que ele reage de alguma forma. Primeira vez que ele está se vendo depois de tudo. Então eu já abracei ele assim, passei a mão nele, dei um beijo no rosto dele. A gente era uma pessoa que tinha um bom comigo. Assustou-se. Falei, eu quero te dizer que eu te amo. Eu quero te dizer que Deus é Deus bom. E que você é perdoado. Você não tem que andar por aí cabeça baixa. Você não é um mendigo. Você não é um cara que não tem nenhum tipo de... fica com medo do que vai se ver por aí. Levanta sua cabeça. Você tem uma vida pela frente. Você tem uma história. Eu confio em você. Eu confio que você pode mudar. Eu confio que Deus muda a sua história, porque Ele mudou a minha. E isso daí é fogo, é palha que o fogo consome e o vento leva. O que vale é aqui, você e o Senhor. Aproxime-se dele. Ele é um cara que sempre orou muito por ele, um cara que sonha, assim como Jacó. Deus dá sonhos reveladores. Mas é um cara que não colocou a vida no eixo. Depois de um tempo ele me chama de novo. Ele vem cá. Sentou comigo e falou: eu quero te chamar para ser sócio de novo. Eu confio em você. Lógico que uma coisa é você perdoar, uma coisa é você rasgar a dívida, outra coisa é você abrir crédito. Então eu falei, cara, tá tudo certo, mas hoje eu tenho um propósito. Me posicionei pelo que eu estou fazendo. Eu falei, não dá para eu poder mais participar. Mas é uma oportunidade que Deus me deu. Então, nessa volta do caminho de Jacó com Esaú, ele está enfrentando ali a morte, ele está enfrentando ali o desgosto, tantas coisas. Na libertação a gente chama isso de fazer o caminho de volta. Quais caminhos de voltas que você vai ter que fazer para liberar perdão para alguém? Ou para pedir perdão a alguém? O que você precisa enfrentar que você não está enfrentando? O que você precisa lidar diretamente que você está fugindo? Não fuja. Bem? Então, nessa volta do trajeto de Jacó, para encontrar com o irmão dele, voltar para a terra dele, Jacó teve a sua maneira de andar modificada. E aqui eu quero falar sobre o segundo estágio de pessoas que estão na caminhada com Deus. Abra, por favor, em Gênesis 32, do 24 ao 25. Gênesis 32, do 24 ao 25. Quantas horas prova não? A gente vai ter que ir para normalmente. Que hora a gente vai normalmente aqui? Não tem muita coisa aqui não. Gênesis 32, do 24 ao 25. Diz assim: E Jacó ficou sozinho. Olha só, uma experiência com Deus. Nós estamos falando aqui de secreto. Nós falamos do lugar santo, do lugar santíssimo. Secreto, intimidade com Deus. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. O que isso me diz? Jacó, a partir do momento que ele foi tocado na coxa, a Bíblia diz que Jacó mancava assim, né? Deixa eu entender que ele mancava. Então ele mudou a maneira de andar.
Então a gente converte, tem experiências com Deus, e a gente começa a ter as maneiras de andar, né? O que eu fazia eu não faço mais, isso não é legal, eu vou reposicionando a minha vida, ok? Então aqui já tem uma compreensão de como que a gente ter experiência com Deus e ser tocado por Deus, e Deus tem que tocar. Se Deus não toca, nós estamos vendo a religião. E eu posso dizer, a religião matou Jesus. A religião matou Jesus. Deus não nos chamou para viver uma religião. Deus não nos chamou para a gente simplesmente fazer o que estão nos ordenando a fazer. Deus nos chamou para ter experiências com Ele. Deus nos chamou para poder mostrar o seguinte: isso aqui não está legal, meu filho, quero que você muda. Não é alguém ficar assim, nossa cara, mas você não pode fazer isso. Mas, tá, e o que Deus está falando com você? Que você pode ou que você não pode? Ou que você deve ou que você não deve? Até o que é lícito, às vezes, Deus pede para a gente, testando a obediência, testando aí a condição da gente realmente ser aí esse que ouve a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse é o caráter de Deus. Então, esse é o segundo estágio. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: qual que era a identidade de Jacó? Enganador. Então Jacó teve uma experiência com Deus. Jacó teve o seu comportamento modificado. E a gente pode estar na maioria da igreja, assim, pessoas que já andam com Deus, às vezes podem ter passado por essas duas fases aqui, ok? Vendo que aqui vocês todos tenham passado por isso. Mas você acredita que ele deixou de enganar? Ainda não. Abra a Bíblia no capítulo 33, Gênesis 33. Vamos ver o que Jacó, depois de tudo aí, ele teve experiência com Deus. Ele já pagou o preço lá com Labão, um preço altíssimo, 14 anos, enganado. Labão seguiu ele, perseguiu ele, olha a perseguição. Quantas perseguições nós vamos ter na nossa vida, porque a gente não toma uma posição e abandona. A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. O Senhor resiste ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Irmãos, vou te dizer, o orgulho é como um mau hábito. Só não percebe. Quer saber uma boa vitrine para poder falar conosco? Vamos falar sobre isso no final. A esposa. A esposa, você me considera um cara orgulhoso? Eu tenho dificuldade de voltar atrás nas coisas que eu afirmo que é. Quando eu vejo que eu estou errado, eu não peço desculpa a ninguém. Eu não sou essa pessoa que considera que talvez eu possa não saber tudo, eu sei tudo. Sei, irmãos, orgulho. Se isso está permeando na sua vida, valide que é orgulho, porque é assim que você vai mudar. Se você não validar isso, não vai mudar não. Então, Gênesis 33, do 12 ao 17, depois que Jacó já tem aquelas experiências, olha o que ele faz. Então, disse Esaú: vamos seguir em frente, eu acompanharei. Olha só, ele já tinha enfrentado o irmão, manda presentes, ele faz coisas, ele presta honra, ele faz todo aquele alvoroço. E aí Esaú, depois de receber ele, né, as tratativas ali, ele fala o seguinte: então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no pasto dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você.
Aí Jacó perguntou: mas para que, meu Senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Olha o quanto ele era bom de argumentos. A argumentação. Nós somos bons demais na argumentação. Quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento. Quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento. Olha Jacó fazendo as coisas aí. Versículo 16. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Olha só. Ele fala o que com Esaú? O cara volta. Não, pode ir. Eu vou logo atrás de você. Esaú sai para cá e faz o quê? Para outro lugar. Ele tinha tido uma experiência com Deus. Deus tinha tocado em Jacó ao ponto de ele ter mudado o comportamento, mudar a maneira como ele andava, ele mudou o comportamento. Mas aqui fala que Jacó ainda mentiu de novo, enganou de novo. E aqui, irmãos, é onde eu acho que a gente precisa refletir. Às vezes a gente já tem experiência com Deus, a gente já teve toque de Deus, mas até onde certos comportamentos a gente não mudou. Até onde eu estou repetindo algo que vem muito inserido em mim, ainda está presente na minha vida. Qual é o caminho de conversão de rota disso? Identidade. Assim como a identidade de Jacó era enganador, somente depois que o Senhor falou para ele por 2 vezes que ele mudava o nome dele, é que daí em diante, lendo o livro de Gênesis nessa perspectiva, eu não vejo mais Jacó mentindo. Abra aí Gênesis 35, versículos 9 e versículo 10. Estamos caminhando no final, tá bom? Estamos no final. Gênesis 35, versículo 9 e versículo 10. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Somente a partir daqui, irmãos, onde Deus muda o nome, onde Deus muda a identidade, onde Deus muda aquilo com o qual Jacó se identificava, somente a partir daí que eu não percebo mais Jacó enganando nem mentindo. A Bíblia não relata mais isso. Tem coisas que eu já mudei, mas tem coisas que Deus precisa da minha identidade. Minha identidade tem que estar nele. Por trabalhar em seminários de cura, o que eu mais vejo são pessoas que tentam recompensar em suas ações durante a vida, querendo um apreço fora que não recebeu dentro de casa, dos pais. Pessoas reféns, pessoas que não sabem falar não, pessoas que são altamente perfeccionistas porque estão em busca de ganhar um reconhecimento que nunca ganhou do pai, ou da mãe, ou do ambiente onde foi criado, inserido. E é nessas horas que eu vejo as pessoas bagunçadas com as emoções. Uma identidade em Deus, quando alguém me fala algo que eu não concordo, se eu tiver muito necessidade de apreço daquela pessoa ou daquele ambiente, eu não me emociono. Aquilo é mais forte do que eu. O medo de Jacó em seguir Esaú era mais forte do que uma identidade firmada em Deus. Só o Senhor vai te dar essa identidade quando nada mais se importar
você vai encontrar uma identidade em Deus. Enquanto você ainda estiver fazendo algo e não é perceptivo, a gente escuta isso muito de púlpito, normal. A gente até acha que não, mas nos meus atendimentos o que eu mais faço é ajudar as pessoas a perceber que sim, ainda tem. Uma mulher que eu atendi uma vez, os filhos pagando um alto preço, ela repetindo uma história da mãe, no fundo buscando a aprovação do marido. Olha quantas coisas conversando na história dela. Pai da mulher, gente boa pra caramba, temente a Deus, ama os filhos, mas não estava tendo a consciência do preço que os filhos estavam pagando para ela suprir as expectativas que ela quer suprir do marido e da mãe. Às vezes você quer dar uma resposta para o seu pai e para sua mãe até hoje. Às vezes você quer dar uma resposta para alguém até hoje. Não é isso o caminho. A resposta é de Deus. É para Ele. É nele que nós temos que estar satisfeitos, totalmente inteiro, rendido, prostrado. Ele faz em nós aquilo que Ele bem quiser. Isso tudo que eu te falei aí, da minha experiência com esse cara, meu antigo sócio, você acha como é que ficou eu diante dos meus familiares? Que vergonha. Deprimente. Mas a hora nenhuma eu deixei de me expor falando, cara, Deus eu escutei. Tô mal. E eu ouvi conselhos sábios ali, eu ouvi coisas também que não devia. Perdoe também. Mas na história de Jacó, na história de Abraão, Isaac, quem mais vocês acham que pagou o preço por essa repetição de engano? Todo mundo aqui é pai, né? Diná, enganado, a filha preciosa. Puxa. Os comportamentos dos filhos, não estou nem entrando em José, vamos chegar nele. Olha a família inteira, depravada, fazendo justiça para o braço. Pessoas que conheciam a Deus, muito mais crente que nós, talvez. Motivados pelas emoções, por uma cultura enraizada. E José? E o preço que José pagou por isso por ele? Mas aí eu quero encorajar a mim e a vocês a sermos os José das nossas famílias, que suportam o processo, que pagam o preço. Assim como Cristo nos redimiu, nós podemos ser usados por Deus para redimir a nossa família. A remissão da nossa família pode estar em nós. Mudar uma história, um comportamento pode estar em nós. Um padrão pode estar em nós. José suportou tudo. Ele orava assim. Tudo cooperou no meu bem. Essa era a convicção dele, pagar todos os preços. Mas depois ele vem a família inteira, ele consegue redimir essa família. Irmãos, o que Deus falou com você hoje? Qual a repetição que a gente pode estar aí inserido, ainda sustentando? Quem está pagando o preço por isso aí? Quem está pagando o preço quando você não toma uma decisão? Ou quando você não faz um caminho de volta? Pelas palavras que você tem proferido para sua esposa, para seus filhos, para pessoas ao seu redor. Por não se envolver, não se engajar em nada, por estar parado, passivo, omisso. Irmão, nós somos homens. Eu começo por mim aqui. Eu quero ser um homem que levanta homem nessa geração. Minha palavra é para homens. Mulheres também tem, a gente tem vários contextos para mulheres, mas que o Senhor dê espaço
para que homens comprem essa briga junto comigo. Uma briga que nem é minha, é do Senhor essa briga. Essa loucura aí, Deus me pôs nela, é dele, não. Mas é uma palavra séria. Uma palavra que eu, apesar de dura, apesar de confrontadora, reflexiva, eu quero deixar ela como uma palavra motivacional. Motivar-nos mesmo, conserta as coisas. Põe a casa em ordem. Arruma. Você quer saber um exercício? Um exercício. Aí você dá uma marcha mesmo, dá uma. Chegar para a esposa e falar: esposa, sai de um culto lá, o menino veio aí falar coisa com a gente. E ele falou um negócio lá que eu quero considerar e quero fazer uma atividade com você aqui. E fala para ela assim: olha, talvez tenha muita coisa que você tentou me falar até hoje, eu não consegui ouvir, ou não te dei ouvidos, nem percebi. Talvez eu dei uma repetição de padrões que eu nem estou percebendo. Mas hoje eu quero te dar um espaço, eu quero que você seja muito sincero. Isso aqui é importante, gente. Quero que você seja muito sincera comigo. Vou te falar uma coisa: não perca a oportunidade de me dizer tudo o que você quis me dizer até hoje. Eu entendo que talvez tem tanta coisa difícil de você me falar, que você não tem nem coragem. Irmãos, eu já fiz esse exercício. Eu já pulei nessa gelada aí. Tem. Mas eu ouvi. Você não pode justificar. Não pode negar. Não pode atacar. Não pode nada. Pega um papel, uma caneta. Pega a mão. O que mais tem visto aí? Puxa, não. O que mais? Anota. Eu não estou nem falando assim concorda, estou falando anota. Pega essa listinha. Vai lá o seu secreto, vai lá o Santíssimo. Fala: Deus, o que isso aqui conversa na minha história? Se minha esposa está vendo coisas que eu não vejo, me ajuda a ver. Se tem coisas que eu já vejo, eu estou nisso, por que eu estou nisso? Por que eu tenho esse comportamento e eu não consigo mudar? Irmãos, começa a abrir o seu coração nessa profundidade com Deus. Deus vai surpreender vocês. E a forma como Deus faz, eu acredito que todo mundo sabe, é nos dar desafios, onde Ele vai realçar isso. Então, se eu tenho um comportamento explosivo, pode observar que eu vou explodir com alguém. Deus vai assim: aí, ó. Você está achando que a sua esposa está falando, né? Aí, ó. Se eu tenho um comportamento de não posicionar, vai acontecer um negócio onde eu não vou posicionar e vão ter danos ali, vão ter consequências daquilo ali. E o Senhor fala assim: aí, ó. Faz sentido ou não faz sentido? Mas primeiro, Deus não arromba a porta do nosso coração. Deus não vai chegar e vai te falar coisas para te ferir. Uma das coisas que eu trabalho muito nos aconselhamentos é que eu não busco ir em lugares que Jesus ainda não foi na vida das pessoas. Porque se eu chego lá mostrando e querendo, eu posso ferir essa pessoa e não curar. Meu propósito sempre é de curar. Então, eu vejo o que Deus está fazendo, percebo onde é que Jesus está entrando, e aquela própria pessoa me dá os ganchos dela, falou: percebi isso, saltou isso, eu falei: olha que legal, então eu estou vendo Deus ir nessa área, eu quero falar com você sobre isso. E aí eu passo a espada, passo o estudo. Uma cirurgia, primeiro ela precisa ser ferir para depois curar. A palavra de Deus diz que ela fere, mas cura, é uma espada dos gumes, mais afiada do que faca, né? Cortante, penetrante, capaz de discernir a alma e espírito, juntas e medulas divididas. Quem está pagando por esse, irmão? Quando nós estamos negligenciando coisas. Quando a gente para pensar no preço, a gente não parou de pensar ainda, a gente começa a refazer os nossos investimentos. Investir tempo de qualidade com os filhos, às vezes. Atendi um cara, para poder finalizar, atendi um cara lá em São Paulo, muito crente. E crente, a gente sabe que a gente tem um posicionamento muito firme com ideologia de gênero.
Quem que você acha que era o cabeça na casa dele? Ele ou a mulher? Mulher. Cara omisso. Entendendo no contexto dele era assim: eu não tive oportunidade na vida, eu não tive nada, eu não tive videogame, eu não tive televisão, eu não tive isso, não tive aquilo, e se fazendo de vítima da sociedade. E ali eu ouvi ele, comecei a passear na história dele. Um cara que perdeu um pai, ele tinha 1 ano de idade, o pai era alcoólico, morreu. Conviveu só com a mãe, uma situação precária da filha. E a mãe casulou, deixou brincar no máximo na rua, mas ele casulou. E a gente foi entendendo algumas coisas ali que fazia sentido, assim, do que ele tinha de comportamento que estava travado, que por conta desse tipo de criação. Falei, cara, você vai ter que liberar perdão para sua mãe. E nós tínhamos passado numa questão de como é que a gente repete padrão, e principalmente no convívio muito forte com a mãe. Quando eu falei para ele assim, cara, você vai ter que voltar na sua mãe e liberar um perdão para ela, falar, mãe, eu te perdoo, para você poder romper esse ciclo na sua vida. Mãe, eu te perdoo, por isso. Você não vai ofender ela, você vai liberar perdão para ela. Às vezes ela vai ter consciência do que ela fez, mas não é esse o contexto, é você ser livre, você se desprender disso. Aí ele falou, esse vídeo não tem como eu falar isso com minha mãe. Eu falei, por quê? Porque ela coloca a culpa em todo mundo. A culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, ela nunca vai conseguir validar isso. Eu falei, cara, se nós estamos falando nesse contexto de uma repetição de um padrão, e você foi criado muito com a sua mãe, seu pai morreu quando você tinha 1 ano, quanto que isso pode estar presente na sua vida? Esse cara parou tudo. Falou, William, até que eu justifiquei que eu nunca me formei numa faculdade, porque eu vim de uma escola pública. Eu falei, quantas pessoas de escola pública fizeram faculdade? Ele falou, vários amigos meus. Então, qual o contexto que você percebe hoje que você está se fazendo de vítima, esperando alguém vir cá fazer por você, cara? Quando você vai dar um passo para frente e falar, é comigo esse negócio? Sou eu que resolvo isso aqui. Sou eu que boto um curso, sou eu que vou fazer aula, sou eu que pagar um preço. Para te dizer, enquanto você tem muleta para poder escorar, você não vai andar nunca. Chuta essas muletas aí. E se você tem esse comportamento na sua vida, você percebeu, como é que está a sua casa? Quem que está tomando decisão lá dentro? Quem que tem posicionamento? Quem que decide onde vão jantar? Vocês vão pedir? Quem que leva os filhos na escola? Quem que faz o para casa? Quem que põe os filhos para dormir? Quem que ora com os filhos? Quem que chama para a mesa? Quem que dá a palavra na mesa? Estou falando para crente. Esposa. Tem filho? Tem quantos? 2. Uma de 15 e um de 9. Tá? Você acha que dentro do seu de 9, Deus mutou nele uma situação dele querer ser o cabeça? Ele ser o homem, o cara, a voz? Acredito que sim. Quem que está vendo na sua casa? Você ou a sua esposa nesse lugar? Esposa. E você luta também em oração e faz campanha por ideologia de gênero, não faz? Faço. Aí daqui a pouco o seu menino, olha o preço. Se identifica com o sexo feminino, porque o que ele almeja quer ser cabeça, ele está vendo na mãe. Você vai tacar a culpa na ideologia de gênero? Você vai começar a tacar a culpa no que o mundo fez? Cara, peraí. É dentro de casa. A palavra de Deus diz: instrua o seu filho no caminho que ele deve andar, e ele não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. Nós estamos vendo isso ser aplicado aí, está funcionando? Não está. Duas coisas nós temos que pensar: ou rasga esse versículo da Bíblia, ou nós estamos fazendo ele errado. Ou rasga ele da Bíblia, ou nós estamos fazendo ele errado. A minha tem 1 ano e 10 meses. Daqui 20 anos eu posso dizer se eu acertei. Não sei.
vezes estão pegando pesado comigo também nesse sentido. Mas eu acredito que isso aqui não pode falhar. E se ela desviar, eu tenho que olhar para mim e falar, onde que eu falei? Eu não vou tacar comigo todo mundo. Porque se a palavra me garante isso, não é a atualidade do mundo que vai me falar que pode ser diferente. Não. Então, irmãos, a gente vai encerrar hoje. Cada um aí, fecha seus olhos. Se Deus falou no seu coração hoje, se Deus te trouxe coisas da sua vida, eu queria que esse fosse um culto que você não voltasse para casa simplesmente. Que você parasse antes de chegar em casa e orasse a Deus. Ou na sua cama, você orasse a Deus. No seu lugar secreto, você orasse a Deus. Anota o que Deus falou com você. Anota o que Deus falou com você. Anota. Tem muita preciosidade que Deus pode mudar o jogo na nossa nação. Eu conto com vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor fez aqui hoje, Pai. Obrigado, Deus, por essa mensagem que o Senhor colocou para essa noite. Deus, visita cada um aqui, Pai. Assim como o Senhor já vem visitando no dia de hoje, Deus. Com coragem. O primeiro conselho que Davi deu a Salomão foi: tenha coragem e seja homem. Tenha coragem e seja homem. Pai, em nome de Jesus, dê-nos coragem para a gente ser homem. Derrama aqui, Pai, um batido de coragem. Uma coragem onde a gente vai tomar decisões difíceis. Uma coragem onde nós vamos nos posicionar diante de situações, mesmo quando a gente tiver que ter perdas, entre aspas. O Senhor nos chama, Pai, a uma vida de morte de cruz. Então, Deus, que nós possamos morrer para nós mesmos e viver para o Senhor, Pai. Auxilia cada um aqui, Deus, que for fazer caminho de volta, retratar relações. Pai, reposiciona os lares, Deus, traz os homens, Pai, para poder realmente conseguir ser esses homens cabeça. Deus, coloca esses homens para lavar a esposa com a palavra. Coloque esses homens aqui, Pai, começar por mim, Deus, para poder edificar nossa casa com Bíblia, com oração, com tempo de mesa, com comunhão. Tira de nós todo o comodismo. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que nos prende, Pai, nos amarra. Liberta-nos, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, pela liberdade que Cristo nos libertou, Pai. Então, Pai, que nós não sejamos pega esse tropeço, porque o Senhor quer fazer com nós, Pai. Eu oro aqui, Deus, abençoando cada um, abençoa a mente, abençoa o coração. Eu oro aqui repreendendo a ave de rapina, lá de semente. Eu oro aqui repreendendo todo espírito maligno, Satanás, que é um ladrão de sementes, que vem senão para matar, roubar e destruir. Eu não aceito que você toque nas sementes que foram lançadas aqui hoje, em nome de Jesus. Declaro que são sementes que caem em solo, que morrem, que dão fruto. Em nome de Jesus, Pai. E que eu possa, Deus, ouvir aqui, Pai, da mente desses homens, a transformação que o Senhor vai fazer na vida deles, na casa deles. Porque quando a gente, Deus, traz o reino do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida, o Teu poder é manifesto. As bênçãos começam a correr atrás de nós. O Senhor vem com a sua mão poderosa e muda aquilo que parecia ser impossível. Mas o Senhor é esse, Pai, nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Feliz quando Deus confronta a gente com a palavra. Na noite de ontem eu tive a oportunidade de estar tendo uma conversa com a minha esposa, e essa conversa ela girava em torno do que foi falado aqui, de mudança de comportamento que vem muitas das vezes de uma geração. Porque às vezes eu carrego algumas coisas no meu comportamento e que ontem
durante o dia, através de uma coisa que eu vi, eu pude entender e compreender que vem dos meus parentes de sangue, que são da parte do meu pai. E ontem ela me confrontou a respeito de algo e que realmente eu fiz o que o pastor falou. Eu fiquei calado e ouvindo o que ela estava falando. Porque essa conversa é uma conversa que, se eu não me engano, foi pela quinta vez que ela repete essa mesma coisa, esse mesmo padrão de comportamento, vindo da minha parte. E essa mudança de comportamento a gente precisa ter, porque isso pode ocasionar algo na vida dos meus filhos depois, porque eu não quero mudar isso. É o que ele realmente falou, a gente precisa aprender a mudar as coisas no coração. E ontem eu vi o quanto que isso machuca ela e tanto também os meus filhos, esse comportamento que eu tenho. Eu também vi agora, através de uma pessoa que chegou nela e falou, que isso está ocasionando também na vida dos próximos que estão perto de mim. Porque às vezes eu estou pensando em algo e eu fecho o meu semblante totalmente e a pessoa está achando que ela fez algo comigo. Às vezes isso é alguma coisa que realmente vem de geração, ou algo que eu falei com ela é inconsciente. Eu não vejo o que eu estou fazendo, as pessoas veem, mas eu não vejo. É igual o pastor tem falado, a gente tem uma parte do nosso cérebro que chama cérebro reptiliano, que ele armazena algumas memórias, e a gente faz algumas coisas dentro do nosso inconsciente. Mas o problema da gente fazer algo no nosso inconsciente é que a gente machuca, que a gente não tem nada a ver com isso. Pertinente essa palavra, muito boa, gostei muito, porque eu amo quando Deus me confronta, porque eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que o meu comportamento precisa mudar. Eu não sei como que é com vocês, mas comigo, eu falei com o pastor outro dia, eu falei assim, pastor, eu gosto muito quando Deus me corrige, porque eu sei que eu preciso mudar. Porque muitas das vezes a gente ouve palavra de amor, palavra de carinhozinho na cabeça, e não é isso que vai mudar o seu comportamento, não é isso que vai mudar o seu padrão, não é isso que vai te mudar por completo. Eu gosto, é por causa disso. E essa palavra de hoje me confrontou. Me confirmou no coração algo que eu preciso fazer. Realmente eu preciso mudar um comportamento antes que isso cause alguma coisa na geração dos meus filhos. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de trazer um comportamento diferente. Eu sei que eu posso. Muitas vezes a gente fica preso em palavras que foram ditas e você fica, não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou fazer. E aquilo ali vai te deixando para trás, você vai largando as coisas à beira do caminho. Mas ontem eu falei para ela, não, eu sou um homem suficiente para mudar, eu posso mudar e eu vou mudar. Eu preciso dessa mudança. Antes que eu perca a minha família, eu perco você, eu perco meus filhos. Porque é necessário essa mudança. Quando a gente ouve uma palavra dessa que fala assim, nossa, mas Deus é tão duro com a gente. Não é dureza. É porque Satanás ele tem lutado para destruir a família. E muitas das vezes a sua família vai ser destruída pelo seu comportamento. A gente tem de colocar no próximo. Ah, não, o que está acontecendo isso, mas foi fulano que fez. Ah, mas está acontecendo isso porque isso e aquilo. A gente não olha para dentro da gente, não olha e não reconhece os nossos próprios erros. E o que ele falou é verdade. Muitas vezes as esposas da gente pontuam algumas coisas na nossa vida que na hora a gente fala assim, não, ela está ficando doida. E esquece. Mas aí ela vem, pontua de novo, o erro está nela ou está em você? Quem precisa consertar é ela ou você? Muito engraçado, porque quando é pra gente apontar o erro é fácil. Agora quando a gente é apontado, é complicado. Ainda dá tempo de mudança, ainda dá tempo de a gente mudar a nossa geração. Ainda dá tempo de a gente despertar verdadeiramente os homens da nossa geração. Mas isso, para isso acontecer, cabe de mim e de você. Você quer mudança? Você quer que isso aconteça? Você quer realmente mudar uma geração? Ou nós vamos deixar a nossa geração masculina ser perdida por algumas coisas que vêm acontecendo? E se a gente tem visto esse padrão de comportamento, as mulheres mandam em casa, e se as mulheres não falar, não der a última palavra, não funciona.
E muitas das vezes nós como homens baixamos a cabeça porque tem que ser da forma que ela quer. A gente tem que se posicionar. Essa que é a verdade. Nós temos que aprender a levantar nossas cabeças, seguir em frente e fazer o que é certo. Não o que a esposa quer, ou o que o parente quer, ou o que o fulano quer, ou o que o irmão quer. Não, você. Porque muitas vezes você fica retraído e preso naquilo, porque realmente é o que ele falou também, você tem dificuldade de falar não para as pessoas, porque você está preso naquilo. Eu tenho um comportamento que eu preciso mudar, eu tenho dificuldade realmente de falar não para algumas coisas. Eu sempre digo sim, 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 e quando eu vou ver, quem está levando sou eu. Quem leva a culpa sou eu. Fardo é pesado, quem está levando a culpa sou eu. Por isso que essa palavra é pertinente. Eu agradeço muito a Deus pela essa correção de hoje. Que eu entendi que realmente eu preciso mudar algumas coisas da minha vida. E que vocês também tenham esse entendimento. Mudança de comportamento. Não carregue esse fardo da geração passada nas suas costas. Porque quem pode pagar é a sua geração futura. Isso é perigoso. Muito perigoso. Amém? Eu chamo o pastor Fernando para ele dar as considerações finais para a gente deixar aqui com a palavra, ver se Deus se colocar no coração. Nossa, Até mais. Eu estava ali e Deus começou a me falar. Mudança. No começo, antes nós tínhamos experiência com Deus, mas nós não vivíamos a Deus. Aceitamos Jesus, mas não permitimos que Jesus mudasse. E muitas vezes é necessário esse confronto. Que estão atrapalhando hoje gerações. Que meu pai era a geração do bigodão, não vai fazer. E nós temos aquela geração. Eu sou assim, eu não vou abaixar por você. Vai ser desse jeito. E Deus vai nos transformar. Porque o amor dele entrando em nós, não ele fala, eu amo por isso. Qual a melhor coisa que Deus nos faz? Confrontar. Quando nós ministramos ceia, há uma frase que me chama muito a atenção. Analise você mesmo. Como você está perante a Deus? Como você está perante a sua esposa, seus filhos, perante a sua conduta? Porque a todo momento somos olhados e cobrados. Nós não vemos, mas ouvimos falar. E hoje Deus fala em nossos corações. Mudança. Quebrar selos. Decalo na face. E comendo essa alabaça. Hoje Deus está falando mudança. De dentro para fora. Quando eu entendi que precisávamos mudar, Deus fere, Deus cura. Deus permitiu que a minha esposa pegasse tudo, os móveis foi embora. Em 15 dias eu fiquei, eu e Deus sozinho. Deus foi começando, tá vendo? Você errou nisso aí. Fomos pro quarto. Olha aqui, você errou isso aqui. Mas ainda há tempo de consertar. Você quer? Você quer conserto? Você quer de volta? Você quer quebrar o laço de Satanás na sua vida? Você quer quebrar o jugo que ele está fazendo? O jugo que foi de geração? Você quer? Então entra no meu conselho. Eu sou seu plano. Eu vou te colocar no caminho certo. Mas a primeira coisa você tem que aprender.
liberação do perdão. Porque agora não somos dois pensamentos, somos um pensamento, somos uma só carne. E nós juntos vamos determinar o futuro dos nossos filhos. Uma palavra maravilhosa. Cheguei de uma forma e saí completamente confrontado. Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. E todos nós abençoe em nome de Jesus. Meu amigo Caio, Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus, meu amado, os pastores abençoados. Sai daqui feliz, porque hoje o Senhor nos ensinou. Ao longo do meu ministério, sabe o que eu sempre falo? O Senhor está sempre me surpreendendo. E eu sempre peço a Deus para surpreender, que o gostoso é quando Deus nos surpreende. Quando achamos que sabemos demais, não estamos andando certo com o Senhor, porque entramos no nosso erro. E fica essa palavra maravilhosa: mudança. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor, bênção apostólica. Amém. Vamos colocar nossas mãos na posição de receber. Que o amor de Deus Pai, assim seja. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, assim seja. Que as duas consolações do Espírito Santo estejam com você em sua casa, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Dê um abraço ao seu irmão. Amém. Acabou a bateria aqui? Acabou a bateria, não, porque parou, né? Mas estava filmando antes normal? Não, ficou assim. Mas antes, desde o início? Não. Ah, então. Foi no finalzinho. É porque eu sei que